Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, falaremos hoje sobre a história de Abel e Caim. E vamos mostrar, aqui a pergunta que vem no título dessa mensagem é: você se identifica mais, com Abel ou Caim? Muitos não conhecem a história, muitos conhecem a história. E todo aquele que conhece a história vai dizer que, claro, não se identifica com Caim. Porém, devemos pensar, meus irmãos, devemos pensar se realmente não temos muito de Caim no nosso viver, no nosso coração, no nosso íntimo, Porque para Deus o que importa é o que está dentro do nosso coração. Não é o que as pessoas estão vendo, não são obras que a gente faz, Obras de caridade, uma pessoa bondosa, uma pessoa religiosa, que está sempre na igreja, que está sempre com a Bíblia embaixo do braço, pessoas que estão sempre louvando ali, cantando, que estão sempre seguindo coisas visíveis, digamos assim, que as pessoas veem, que são obras. Eu não estou falando que não é bom a gente louvar o Senhor, que não é bom a gente ter obras boas, praticar boas ações. Eu estou falando que isso são coisas visíveis. Digamos que são coisas que você vê no horizonte. Nós enxergamos o horizonte, mas pelos olhos da fé nós deveríamos enxergar para cima, para onde aponta, onde está o nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai por meio de Jesus Cristo, onde está sentado à sua direita o nosso Salvador. E lá para cima não é por vista que nós vemos, é por fé. É por fé. Então, essa história de Abel e Caim, nós vamos justamente cair nessa questão, meu irmão. Nessa questão se você está realmente fazendo a vontade de Deus ou fazendo a sua própria vontade. O que você tem dentro de você? Você está querendo fazer coisas que satisfaçam a sua carne ou coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos, Então, meus irmãos, nessa história eu vou começar lendo aqui já a Gênesis, já de cara, vou começar lendo em seguida aqui, mas vamos ouvir um louvor para a meditação da palavra do Senhor. Enquanto ouvimos esse louvor, é interessante que você medite sobre a sua vida, Você que conhece a história de Abel e Caim, o que você está fazendo, que realmente é a vontade do Senhor, ou se você realmente está fazendo a sua própria vontade, Então vamos meditar um pouco sobre isso, enquanto ouvimos esse louvor. E já voltaremos com a mensagem dessa semana. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor tu padeceste, a nós vieste resgatar, e nosso amor seguias a nós, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por nós sentias, eterno amor, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo nos perdoa, amor que até mesmo abençoa, um réu de quem tu te afeiçoas, vencidos fomos, Salvador, por teu sublime
Muito bem. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a 8, na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. No versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto. Aqui fala ao cabo de dias, né? A gente sabe que a Bíblia tem muito isso, né? Dias muitas vezes representam anos, tá, pessoal? E aqui está mais uma prova disso, né? E ao cabo de dias que Caim... E aconteceu, né, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o Caim já tinha crescido, né, juntamente com Abel, eles já estavam formados, digamos assim, né, homens estavam trabalhando. E aqui a Bíblia fala que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a sua oferta. Aqui nós vemos, irmãos, que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra, porque ele era lavrador, então ele plantava, né? Ele era um agricultor. E Abel era um pastor de ovelhas. Ele pegou lá, né, uma ovelha primogênita, né? Provavelmente a sua melhor ovelha, e ofereceu em sacrifício vivo ao Senhor. Ofereceu o sangue, a gordura em sacrifício ao Senhor. O Senhor se atentou para a oferta de Abel. Continuando aqui, ó, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Olha aqui o ser humano, né? Como ele cai fácil, né? Como ele se ira fácil, como a maldade floresce facilmente no coração do homem que já tem dentro dele uma raiz do mal, né? E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Deus, nessa época, no começo da história, né, ele ainda se manifestava, mesmo o homem já tendo caído, já tendo pecado, já se afastando dos seus caminhos, Deus permaneceu junto desse homem, né? E aí Deus fala, né? Por que decaiu o teu semblante? Se bem, olha só, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Presta atenção, meu irmão, aqui agora o que está falando, né? E se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Isso não parece um conselho de pai para filho? E se não fizeres o bem, agora é uma advertência, né? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. O pecado, meu irmão, está à porta do seu coração, à porta da sua vida. O pecado, na verdade, ele está dentro de você. Ele não está fora, ele está dentro das pessoas. Cada um, o sistema por si só, o mundo por si só, se não houver a maldade do homem, ele não se manifesta. É claro que a gente tem aqui a maldição da terra, né? Deus aqui, realmente, a gente vai ver na sequência que houve realmente uma maldição, de forma que hoje nós temos que trabalhar muito, né? Não é à toa que as doenças se proliferam no mundo. Por quê? Porque a terra não produz, assim, tranquilamente o alimento para o homem. Eu sei, meu irmão, porque eu estou plantando aqui um pouco para nós comermos, e muitas vezes desanima, tá? É tanta coisa ruim que acontece para você produzir alguma coisa para você comer, chegar ao ponto, né, de estar maduro, você poder aproveitar, principalmente se tratando aí de feijão, de milho, essas coisas aí, né? É muito complicado, é muita praga que dá, é muitos bichos que comem a semente quando brota, é a terra que não dá o seu fruto. Realmente a gente que planta um pouquinho para a nossa subsistência, para nós comermos aqui, a gente já sabe a dificuldade que é colher do fruto da terra. E a gente vê que isso aconteceu por aqui. Então a gente tem a maldição da natureza, essa parte sim. Mas a maldade mesmo, contra as pessoas e tal, a maldade é visível do ser humano, tá? Que está dentro, a maldade está dentro dos corações. Vamos continuar aqui então. Esse versículo 7 a gente tem que prestar bastante atenção, meu irmão. Vou repetir até, né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito?
E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Ou seja, o homem tem o desejo de praticar o mal, mas são as intenções que tem no seu coração. A soberba, o orgulho, a vaidade, você achar que é melhor do que o outro, você enxergar o mundo como do seu próprio umbigo, né? Como tudo deve ser direcionado a você. Ou seja, aquela coisa de eu, né? Centralizando muito no eu sei. E eu também, meu irmão, eu confesso a vocês que é uma fraqueza que eu também tenho. A gente tem muito essa do eu, né? Eu posso, eu quero. Inclusive existem frases aí famosas, né? Eu li livros sobre isso, né? Esses livros sobre autoajuda, você ficar enriquecer, eu li muito desses livros aí. E uma das coisas que tinha lá, eu posso, eu mereço, eu consigo, né? Eu posso, eu mereço. Então, puxando muito para você. Nós não conseguimos, se não for da vontade de Deus, do nosso Senhor, nós não conseguimos nem respirar, meu irmão. A gente sabe disso. A gente sabe que se não for da vontade do Senhor, a gente não consegue nem digerir o alimento que comemos. Essa é a sabedoria que temos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, muita gente acha que não, que eu. Então, essa questão, né? O seu desejo, né? E sobre ti será o seu desejo. Então, Deus fala aqui que o pecado está à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha só, meu irmão. Mas sobre ele deves dominar. Devemos dominar sobre o pecado, sobre o mal, porque a gente já nasce pecador, vive pecador, mas por Jesus Cristo nós somos libertos, meu irmão. Somos libertos do pecado, do poder das amarras do pecado. Mas depende de nós. Do que depende de nós? De nós aceitarmos que somos pecadores, de reconhecermos que não somos nada sem Deus. E que para chegarmos a Deus, somente através de Jesus Cristo, é a palavra do Senhor. Não existe outro caminho, não existe outro meio de nós chegarmos a Deus, senão por Jesus. Então está aqui, meu irmão, o versículo 7 é um alerta, né, de um pai para filho. E aqui falando, né, que o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, ou seja, nós temos o desejo de praticar o pecado. É o pecado, meu irmão. O homem, por exemplo, né, hoje, nessa sociedade que vivemos aí, as mulheres se mostrando, né, sensuais, o olho é a concupiscência. E eu tive muitos anos sendo dominado por esse mal. Graças a Deus, nosso Senhor, que Ele me libertou de muitas coisas ruins que eu tinha. Mas eu ainda continuo, enquanto estiver nessa carne aqui, continuo com maldades em meu coração. Mas cabe a mim, né? Deus falou, né? Mas sobre ele deves dominar, sobre esse pecado, sobre esse desejo mal. O versículo 7 é muito significativo para nossos dias atuais, meus irmãos. A gente sabe, né, que em Paulo, em 2 Timóteo, eu vou estar lendo para vocês aqui alguns versículos que falam uma coisa também para os tempos de hoje, né? E vamos para o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. Então, continuando, né? Os dois ofereceram uma oferta ao Senhor, né? E a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi aceita. Caiu o seu semblante, ele se irou, né? Deus deu esse alerta, essa orientação a ele. Deus se voltou para ele, né? Falou, e se bem fizeres, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, Deus estava ainda conversando, se abrindo, né, para Caim. Mas o que tinha no coração de Caim? Tinha maldade, tinha ruindade, tinha ódio no coração de Caim. E no versículo 8 nós temos aqui, ó. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então aqui, meu irmão, nós temos a conclusão do versículo 8. Por que Deus não atentou para o sacrifício, para a oferta, né? Que não foi um sacrifício, foi uma oferta de Caim para Deus. Porque existia maldade no coração de Caim. O coração de Caim era ruim. Ele não estava fazendo aquilo por fé, por amor ao Senhor, por dedicação ao Senhor. Em todos nós, o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Por mais que você tenha ouvido falar a palavra de Deus ou não, não interessa. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado.
está dentro do nosso consciente, do nosso subconsciente, dentro do nosso interior, sabermos o que é errado e o que não é, e o que é certo. Por exemplo, você tem um filho e você é uma pessoa certa, correta, paga as contas em dias, não trapaceia ninguém, gosta de honestidade, sinceridade, gosta das coisas certas. E você tem um filho que conviveu com você a vida toda, então ele sabe como você é. E de repente ele age de forma diferente, e você não falou nada para ele, faça do jeito que eu faço. Não, você simplesmente demonstrou, né, como que você é, como que é a sua conduta, como exemplo para esse filho. E esse filho, ele cresce, tem a sua autonomia, e ele começa a fazer coisas erradas, por exemplo. Passar a perna nos outros, pagar as coisas atrasado, ou nem pagar, né? Ser, por exemplo, é isso aí. Então, ele sabe, quando ele se encontra com esse pai, que ele está fazendo coisa errada. Por que ele sabe? Porque Deus colocou dentro de cada um de nós o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é justo e o que é injusto. Então, nessa época, o princípio de tudo, né, que o homem já tinha caído, já tinha pecado, já estava sendo dominado, inclusive, pelo pecado, e para encobrir pecados, para se obter salvação, Deus colocou ali que somente seria aceito mediante sangue, sangue de inocentes. O pecado só seria encoberto por sangue, meu irmão. Tanto é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi entregue a esse mundo maldito, né, para morrer na cruz por nós, para poder dar a nós a condição de se salvar, porque senão nenhum de nós nos salvaríamos. Nós só temos a condição hoje de chegarmos a Deus, de sermos considerados filhos de Deus, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz por nós. Então, o que deveria ser oferecido ao Senhor naquele momento era sangue, meu irmão, como fez Abel. Abel, pela fé, entendeu que a vontade do Senhor era essa, que o sacrifício que ele queria para encobrir os pecados, para perdoar os nossos pecados, né, naquela época, era o sangue. Como Jesus não tinha vindo à terra ainda, derramado seu sangue, era sangue de animais, de bodes, de ovelhas, de cordeiros, né? E nesse caso, foi o que a oferta que Abel ofereceu. Ele era pastor de ovelhas, né? Então ele ofereceu uma ovelha ali, cordeiro, né? Uma ovelha em sacrifício vivo, né? A gordura e o sangue. E mais do que essa questão, meu irmão, claro que isso é importante. Por que é importante? Porque essa era a vontade do Senhor. Primeiro, esta era a vontade do Senhor. E segundo, meu irmão, Deus vê o nosso coração. Deus, Ele está vendo lá dentro de você o que você tem dentro do seu coração. Não é o que eu estou demonstrando, não é o que eu estou falando, não é o que eu estou tentando passar de uma imagem bonita, boa, como o mundo hoje gosta de passar imagens, né? O vendedor tem que estar bem vestido, todo alinhado. Ele pode ser o maior sem vergonha do mundo. O cara mais corrupto, o cara mais vagabundo que tem. Mas quando ele está na profissão dele ali, ele tem que demonstrar para o mundo ali que ele é um cara bom, um cara que está preocupado com o bem do próximo. Então ele oferece ali que eu estou preocupado com você, com o seu melhor, então fica tranquilo que eu vou te oferecer o melhor produto, o melhor carro, né? Então, você olhando com os olhos do homem, você acaba vendo algo bonito, digamos assim, né? Mas lá dentro do coração daquele vendedor, o que ele tem lá dentro? Só preocupado com o dele, que ele ganhar? Hoje as pessoas são assim, né, meus irmãos? Estão preocupadas muito em fazer a sua própria vontade. A gente percebe aí muitos filhos que acham que não devem nada, de obrigação nenhuma para o pai, para a mãe, que eles têm a sua própria vida, que eles fazem o que eles quiserem da sua vida, né? Por que isso? Porque falta consideração, porque falta amor, porque eles estão pensando somente neles próprios, no eu, né? No eu, no eu, no eu. E o mundo está do jeito que está, meu irmão. Então, o que a gente aprende aqui com Caim e Abel é isso. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Deus viu no coração de Caim que o coração dele não era puro, o coração dele não era verdadeiro, que ele não estava agindo por fé. Ele estava agindo simplesmente para fazer uma obrigação, para ir lá oferecer alguma coisa para o Criador de todas as coisas, para o Deus Todo-Poderoso. Pegou do fruto do seu trabalho, né? Pegou do fruto do seu trabalho, do suor do seu trabalho e ofereceu ao Senhor. Mas ofereceu isso como simplesmente uma cerimônia, um ritual, né?
É como muitas pessoas hoje vão à igreja, mas elas vão com o coração sujo lá dentro, coração imundo, né? Elas não vão com o coração limpo. Então, será que Deus aceita as suas ofertas? Será que Deus está atento às suas orações? Deus atentou para Abel, que tinha um coração puro, que tinha fé, que pela fé ele entendeu a vontade, a real vontade do Senhor, e ofereceu aquilo que agradou ao Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos sempre procurar agradar ao Senhor e não a nós mesmos. Primeiro o Senhor, porque estamos passando por essa terra. Nós, principalmente nós agora, vindo para o nosso mundo aqui agora, né? Isso era o começo, antes de Jesus vir, lá no início de tudo, essa história de Abel e Caim. Mas agora nós estamos no final, nos últimos dias, vivendo os últimos dias da humanidade. Então, nesse momento, o que Deus quer de nós é que façamos a sua vontade, continua a mesma coisa. Só que agora não precisamos mais oferecer sacrifício de sangue, e sim nós precisamos estar com o coração limpo, como era naquela época, e adorar em espírito. Não precisamos mais sacrificar animais. Jesus já fez tudo por nós. E nós temos mais uma confirmação, meu irmão, do que isso representa lá no Novo Testamento, tá? A gente tem aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé. Pela qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então, mesmo que Abel foi morto, né, ele ficou registrado aqui, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Temos até hoje, então, o que manda, mais do que nunca, meu irmão, sempre foi, né, pela fé. Pela fé em Deus, pelas coisas que não se veem, pelas coisas que não se pode tocar, mas pelo aquilo que sentimos no nosso coração, por aquilo que buscamos no nosso coração. Então, se você é mais Abel ou Caim, depende se você está querendo fazer a sua própria vontade ou se você está querendo fazer a vontade de Deus. Abel fez a vontade de Deus. Abel ofereceu o sacrifício, né, pela fé. Fé verdadeira, o que está dentro do seu coração. Agora, hoje, meu irmão, é muito difícil, né, a gente saber quem está certo, quem está errado. Muitas religiões no mundo, muitos pregadores, muitos púlpitos. Você vê isso na internet, muitos canais no YouTube e outras redes sociais, do qual eu nem vejo, não participo, porque realmente se a gente fosse dedicar tanta rede social aí, a gente nem vive mais a vida aqui, né? Fica só atrás de coisas do homem, né? Buscando sempre desejos do homem, e aí com isso a gente pode se perder, né, meu irmão? Pode se perder, porque é tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo que se fala que é boa, né? Pessoas agindo por justiça própria, achando que eles podem resolver o problema desse mundo, seja político, seja social, seja de natureza. E quando nós vemos na palavra do Senhor que nada disso será resolvido, que as coisas só tendem a piorar, porque o mundo teve uma história, um começo de uma história, e o mundo tem um final de uma história. Temos o alfa e o ômega. O alfa e o ômega. Durante esse trajeto, nós já passamos por todo o trajeto aí. Nós estamos chegando no ômega aqui. Né? Estamos chegando no ômega. Crendo ou não crendo, tanto faz. Né? As pessoas que creem ou não creem, a palavra de Deus é clara. É pela fé que a gente está lendo, e crendo e observando. Né? Então, meus irmãos, aqui em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala o seguinte, aqui no capítulo 3, no versículos 1 a 7, olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui, de certa forma, vai refletir Caim, né, meu irmão? Caim. Por que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Será que isso aqui não são atributos de Caim? Será que Caim, que chegou ao extremo de matar o seu próprio irmão, derramar o seu sangue sobre a terra,
E por isso Deus amaldiçoou a terra e todos nós hoje sofremos por isso também, né? Será que isso que está acontecendo nesses últimos dias não representa muito a história de Caim? No versículo 3, sem afeto natural, ou seja, não tem nem mais amor de pai para filho, né? Ou de filho para pai. Irreconciliáveis, não há mais reconciliação. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha que mais Paulo fala aqui, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha só isso, meu irmão. Olha só isso. Tendo aparência de piedade, ou seja, por fora parecem cordeiros, ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, cruéis. Usam aquelas roupas engravatadas, aqueles ternos alinhados, cabelo bem aparado, mas assim, a pessoa alinhada, como um político, digamos assim, né? Um político. E falando bonito, e pegando a palavra de Deus ali, falando, mas muito do que está ali, né? Eles estão fazendo a sua própria vontade. Por que a gente vê isso? Como é que a gente sabe disso? Vê pelos frutos, meu irmão. Vê pelos frutos. Essa pessoa que está falando isso tudo, alinhadinho e tal, ele está trabalhando aquilo porque ele tem amor à causa do Senhor ou porque ele está recebendo alto valor para estar fazendo aquilo? Ele é um profissional de Deus ou ele é um filho de Deus? Ou ele é uma pessoa que está trabalhando na causa do Senhor, como existe muitos por aí que trabalham para falar do Senhor porque por amor, por graça, por gratidão a Deus, não para receber dinheiro. Não para receber dinheiro, mas porque querem falar da verdade. Essas pessoas, meu irmão, que fazem as coisas sem interesse nenhum, digamos assim, interesse que elas não vivem daquilo, elas não têm que pedir recursos para todo mundo, ficar angariando recursos para sobreviver e pagar a sua obra, a sua própria obra, não. Eles fazem o trabalho para passar a verdade adiante, passar a palavra de Deus adiante. É por aí que você vê quem é os verdadeiros cordeiros, as verdadeiras ovelhas do Senhor e quem são os lobos devoradores. Pelos frutos, meu irmão. Você vai conseguir ver pelos frutos, tá? Deus conseguiu ver dentro de Caim, no coração dele, que ele era ruim. Mas nós podemos ver pelos frutos, pelas coisas visíveis, porque nós não conseguimos enxergar o coração. Agora, olha só que interessante, né? Continuando aqui nesse versículo 5, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Afasta-te dessas pessoas, meus irmãos. Afasta dessas pessoas que mostram pelo fruto que elas não procedem de Deus. Mesmo que esteja falando da palavra de Deus, mesmo que esteja mostrando entendimento, conhecimento, ainda mais você que não conhece muito da palavra, que não se dedica à leitura da palavra, é muito fácil ser enganados, né? Ser levado para qualquer lado, né? Certo? Você que não tem o controle do leme, que fica com aquela vela sem controle, levantada, né? O vento leva para você para onde ele quer. Qualquer vento que bate leva você para onde quer, porque você não tem controle sobre o leme. E como que eu tenho controle sobre o leme? Estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Em primeiro lugar é isso, meu irmão. Lendo a sua palavra, pegando a Bíblia e lendo todos os dias, procurando aprender, pedindo ao Senhor orientação, pedindo ao Espírito Santo de Deus discernimento da sua palavra, para que não seja enganado por lobos devoradores que existem aos milhares por aí, né? E continuando aqui no versículo 6, ó, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E aí no versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então é isso, meu irmão. Não adianta diplomas, né? Não adianta graduação em teologia, pós-graduação, doutorado, que ficam aprendendo o tempo todo, mas o seu coração não é um coração verdadeiro. Não é um coração de Abel, que pela fé ofereceu
oferecer um sacrifício, né? Oferecer uma oferta ao Senhor que atendia à vontade do Senhor. Não era a sua própria vontade, mas sim a vontade do Senhor, né? Então aqui, as pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que elas não chegam ao conhecimento da verdade? Porque elas não estão agindo internamente pela fé. Porque não existe amor dentro do seu coração. Existe sim interesses, tá? Interesses. Então, que isso seja de lição, tá? A história de Abel e Caim, lá de Gênesis 4, trazendo aqui para os dias atuais, né? No qual vivemos dias trabalhosos aí, em meio a tantas guerras, tantas doenças, tanta maldade no coração das pessoas, porque estamos vivendo os últimos dias, e Paulo alerta aqui que viveremos dias trabalhosos, muitas pessoas pregando o evangelho, gritando, falando, mas a gente sabe que muitos desses aí, lá do fundo do coração deles, não procede de Deus, não procede da vontade. Irmãos, nós que não podemos enxergar o coração das pessoas, que busquemos sempre a presença desse nosso Senhor, que façamos leitura constante da sua palavra, que oremos e meditamos com o Senhor. Deus colocou dentro de cada um de nós o bem e o mal. O mal entrou naturalmente, né? Quando o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo, entrou a maldade no mundo, entrou dentro do homem, né? Então dentro de nós existe uma guerra, como foi falado anteriormente, uns vídeos atrás, né? Nós temos uma guerra, 2 ursos brigando. O urso do Espírito de Deus e o urso da carne, do pecado, querendo fazer seus próprios desejos, suas próprias vontades. O que você tem alimentado na sua vida? Esse urso dos seus próprios desejos, da sua própria vontade da carne, ou do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus, que busca as coisas que não são deste mundo, mas que são do mundo vindouro. Nós estamos aqui simplesmente aguardando a nossa casa, a ida à nossa casa, a nossa eternidade junto com o Senhor. É isso, meu irmão, que eu desejo a todos vocês, que vocês continuem buscando o caminho da verdade, de todo o coração, e enxergando nas pessoas que estão ensinando, pelos frutos, se realmente procedem do Senhor ou não. Mas mais do que isso, meu irmão, que você entregue a sua vida ao Senhor, medite sobre a sua palavra e peça a Ele que você conheça a verdade, somente a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Jesus Cristo habite em seu coração, que possa ser enviado o Espírito Santo até você, para que te dê discernimento, para que você consiga abrir a palavra do Senhor e entender o que está escrito ali. Porque a Bíblia, quando você lê, você precisa escutar. Ela não entra somente pelos olhos, mas ela é escutada. É como se Deus estivesse falando com você através da sua palavra. É isso que eu desejo a todos vocês, meu irmão, minha irmã. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e que você pratique mais, seja mais Abel e muito menos Caim. Um abraço, meu irmão. Até mais.